Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, que, como já devem saber, mudou de dia, Sim. passando do domingo para o sábado. E gostaria que todos aqueles que estivessem sintonizados conosco neste momento transmitissem aos interessados e ao maior número possível de pessoas que este programa está indo ao ar agora, aos sábados, a 1h30, 13h30 Mesmo horário. da tarde, mesmo horário. Diácono, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Não é? Como vai? Muito bem, graças a Deus. Como é que vai o nosso programa? O nosso programa sofreu aí com essa mudança do dia, mas algumas pessoas já me contactaram que foi até melhor no sábado. Eu não sei se isso está valendo para todos, mas espero que sim. É? Que o sábado seja melhor. Tá bem. Então, por enquanto, depende da direção da TV, o nosso programa está no sábado. Aonde eu parei? Está lembrado? Bom, a perspectiva, nós estamos aí num contexto da história bíblica, né, do povo de Israel. E a ideia é que nós retornemos hoje com as cidades e estados de Canaã. Bom, Canaã é mais ou menos o que é a Palestina atual, ou melhor, o que é o atual Estado de Israel. Era um pouco maior do que o atual Estado de Israel, porque existe agora a Autoridade Palestina. Naquele tempo era uma coisa só, Palestina. Mais ou menos o Estado de Israel com a Autoridade Palestina. Isto era a Palestina de então, a Palestina do passado. Ela era povoada por cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que é um estado. Tem o seu rei, tem o seu exércitozinho, tem os seus habitantes, tem alguns beduínos ao redor e acabou-se. Toda a Palestina era feita de cidades-estado. Agora, quem é que comandava essas cidades-estado? Elas dependiam fortemente do palácio, isto é, do Egito. Elas dependiam, por quê? E por que dependiam? Porque a dependência se dava do ponto de vista econômico. Eram elas que forneciam ao Egito, sobretudo, óleo, azeite e grão, trigo. O Egito necessitava desses produtos da Palestina e estas cidades eram subordinadas. O Egito exercia mão forte sobre essas cidades. Deixa eu fazer uma pergunta, padre. Era uma espécie de impostos, então? Não eram impostos, não. Eram cidades-estado vassalas do Egito. O Egito exercia a sua soberania na Palestina, pelo menos até o ferro primeiro. Mas a minha pergunta é, o Egito comprava dessas cidades? Comprava, mas comprava com vantagem para si. Agora eu entendi. Eram cidades que dependiam do Egito na sua sobrevida. E dependiam do Egito na sua segurança também. As famosas cartas de Amarna, que são cartas de chefes de Estado da Palestina ao Egito, muitas vezes reclamam da falta de segurança, ou das intempéries, ou porque o produto não chega lá em tempo. Escreve a respeito de apirus de bandoleiros. Nós temos estas cartas bem antes da formação do povo de Israel. E a soberania do Egito na Palestina se exerceu até pelo menos o ferro primeiro, até mais ou menos 1150, antes da Era Vulgar. Portanto,
querer que os israelitas, ou os primeiros israelitas, fugissem do Egito para Canaã, era uma coisa absurda, porque o Egito exercia influência também em Canaã. Certo? Certo. Agora, eu não sei onde é que eu parei exatamente na história. Eu já falei do Êxodo, já? Ou não Já. falei ainda? Falou Já um pouco, descrevi? falou um pouco do Êxodo. Pois é. É bom repetir Vamos rememorar. Exatamente. Do ponto de vista estritamente historiográfico, e entendendo por história o que compreendemos modernamente por esse termo, nós não temos como comprovar nem a permanência de Israel no Egito, não deixou um resquício arqueológico. Como é possível isto? Não podemos comprovar a perseguição, não há notícia nenhuma no Egito de um povo de Israel lá perseguido, não podemos comprovar a libertação de Moisés e nem mesmo a passagem do mar. O famoso capítulo 14º do livro do Êxodo é de escritura bem tardia. Bem tardia. E não usa mais os termos, o jargão historiográfico. É uma epopeia nacional ou um texto de vitória onde se canta a supremacia do Deus de Israel contra Faraó e os egípcios. Mas, repito, é um texto tardio. Tardio e religioso. Tardio e uma epopeia nacional descrita bem depois dos fatos que tenta ou que espera relatar. Por isso, nós, historiadores modernos, não temos absolutamente como comprovar o êxodo do Egito. Não temos. Claro, a Escritura infla ou inflaciona os números. Afirma que 600 homens em idade de porte de arma, idade militar, saíram do Egito. Somando mulheres, crianças e idosos, daria uns 2 milhões. Como? Isto é absolutamente impensável. Nem o território ali poderia ser ocupado no deserto por 2 milhões de pessoas. E como Moisés podia, sozinho, carregar 2 milhões de pessoas? É mais do que Brasília. É muito mais do que Brasília para aquela época, com os meios de então. Não é? Então, nós temos que nos contentar com o texto, e é possível que esse texto do capítulo 14º do Êxodo seja um mito de fundação, uma história de fundação para os israelitas do Reino do Norte. O senhor fala o 14º e o 15º, que é o canto. Bom, o 15º é apenas um canto. Uhum. É um hino religioso e de vitória. Mas o 14º, a meu ver, faz parte de uma história de fundação do Reino de Israel. Agora, com isto, eu não quero ser minimalista, ou pelo menos, pior ainda, nihilista. Eu não sou nihilista. É possível, mas note bem, e nós já sabemos o que significa o possível em história. História não é matemática, não é física. É possível, mas mais do que isso não vamos, que algum grupo de fugitivos do Egito, mas nunca saberemos nem quantos e nem quando,
tenham conseguido escapar da polícia de fronteira, da patrulha de fronteira, e através de travessias de regiões lacunosas no norte da península do Sinai, onde atualmente está o canal de Suez, tenha chegado até Samaria, Israel, e tenha encontrado guarida em Israel. E é possível que a experiência de uns poucos, com o passar do tempo, se tenha transformado na experiência de todos. Mas isto aqui é simplesmente uma possibilidade. Não há absolutamente como comprová-la ou se certificar de que de fato foi assim. Nós temos que nos contentar com a leitura do texto e, eu diria mais, com a leitura canônica do texto. Isto é, o texto protiachet, o texto como está escrito. E procurar ver aí uma história de salvação, ainda que historiograficamente não tenha ocorrido. Uma grande parábola através da qual Deus se quis revelar a nós como um Deus salvador. E se o livro for lido, se o capítulo for lido nesse diapasão, aonde houver uma libertação verdadeira, não para a anarquia, mas para o serviço, lá está Deus. Bom, eu nunca fui escravo no Egito e nunca me libertei do Egito. E, no entanto, já encontrei na minha vida sinais de salvação da parte de um Deus que quer ser conhecido como Deus Salvador. Portanto, o paradigma pode se verificar na vida comunitária e na vida de cada um em particular. Vamos fazer um intervalo e continuamos. Do segundo momento. Certo. Se não podemos comprovar historicamente, podemos ler o texto enquanto tal e nos certificar de que o Deus em quem colocamos a nossa esperança é um Deus que liberta. Que liberta. Agora, ele liberta quem? Ele liberta todos. Desde que haja uma libertação, repito, não para a anarquia, mas para o serviço livre, responsável e alegre de Deus, aí é a mão dele. Quantas pessoas em todos os tempos experimentaram este tipo de libertação? Está aí. O paradigma se perde em historicidade, ganha em atualização. Mesmo porque o fim glorioso não é Canaã. Não é Canaã, porque o fim glorioso, em Canaã também se vivia em falta de segurança, também havia doenças, também havia ladrões, também havia morte. Bom, é terra prometida, é terra que corre o leite e mel. É preciso relativizar tudo isto aqui. Não é? Por outro lado, que escravidão é pior? A escravidão do Egito ou a escravidão do pecado? É do pecado 1000 vezes, né? Pois é. Então, quem experimentou já uma libertação do pecado, quem já experimentou sair de uma situação desesperadora e para uma situação confortante, com a graça de Deus, para melhor, este revive em primeira pessoa esta página do Êxodo. Esta página do Êxodo serve para ele, é um paradigma, mas ele está bem ciente de que essa libertação é uma libertação provisória. Como esses aqui, que saíram do Egito, a própria Bíblia diz, o próprio texto diz, que nenhum deles entrou em Canaã, por causa das desobediências e das rebeldias do deserto, que adiantou sair do Egito para morrerem no deserto. Nenhum deles, adultos,
a não ser Josué e Caleb. Está aí. Veja como o próprio texto relativiza. E São Paulo se aproveita disto na carta aos Coríntios, falando que isto aqui aconteceu como um exemplo para nós. Que podemos começar bem e terminar mal. Todas as libertações deste mundo, incluída esta, são libertações provisórias. Por quê? A última libertação será a libertação do tempo. Será a libertação deste tempo aqui, que é o momento da morte. A entrada no definitivo. Libertação do tempo. O tempo não é uma escravidão, é. Você espera uma coisa e a acalenta num sonho de meses ou de anos. De repente, o futuro se tornou passado. Mas é possível se viver esse tempo aqui sob a influência ou sob o amor de Deus, né? Aí seria um kairós. Sim, viver no amor de Deus, mas certo de que não está ainda no definitivo. Não é pleno, não. Não está no definitivo, não está no último, está no penúltimo, está no provisório e vai terminar. E vai terminar na catástrofe da morte, porque a morte é a verdadeira catástrofe. Só se ela se transformar para nós na morte do Cristo, se o Cristo nos der uma carona na sua morte, no momento da nossa morte, então sim, ela se transforma em verdadeira libertação. A partir daí, eu posso falar em libertação definitiva. Entendi. Antes, ainda que as libertações sejam positivas para o bem, elas são sempre provisórias. Aquele que estiver de pé, cuide para não cair. Mas sempre provisória significa que, para que ela seja positiva, já tem que ser filtrada na morte e na ressurreição de Jesus. Se ela tiver alguma coisa a ver com o definitivo, com a morte e a ressurreição de Jesus, se me aproximar mais disto, ela será uma libertação boa, provisória, mas positiva. Se ela não me aproximar disto, se ela me afastar, ela será uma falsa libertação. Imagine uma pessoa pobre que mora aí, aonde aqui em Brasília? Eu não conheço bem Brasília. Um bairro pobre, me diga. Agora não. Tem vários. Agora não consigo lembrar um para citar aqui. O seu bairro é bairro rico? É razoável, é médio. O Guará é médio, né? Guará é médio? Existe uma classe média baixa lá? Sim, tem pobres também lá. Tem pobres? Pois é. Então imagine que um pobre lá ganhe amanhã a maior loteria de todos os tempos do Brasil. Ganhe 10 bilhões de reais. Imagine isto. Será uma libertação para ele? Depende do que ele fizer daquele dinheiro. Pode ser o fim da sua vida. Entendi. Como aconteceu, né, já diversas vezes. Pode ser o fim da sua vida. A sua vida pode se transformar numa desgraça a partir daquilo que parecia ser um céu, que parecia ser um paraíso. Depende do que ele for fazer de todo esse dinheiro e depende também dos outros, se o vão deixar em paz ou se vão querer pegar cada um a sua parte desse todo aí. Está vendo? Está vendo como uma coisa aparentemente positiva pode tornar-se nociva? Aqui em Brasília não existia um estádio, ou existe, chamado Mané Garrincha? Existe. Ele tem esse nome ainda? Tem. Pois é. O senhor se lembra do Mané Garrincha? Ele próprio? Ele se lembra dele ou não se lembra? Lembro. Lembra? Como é Bem que conhecido. terminou a vida? Infelizmente, né, na bebida, na morte. Que adiantou todo o dinheiro que recebeu? Que adiantou? Morreu completamente desastrado.
Se não tivesse recebido essa fama e esse dinheiro, talvez ainda estivesse vivo e decentemente vivo. Não é verdade? É verdade. Está vendo? Quantas falsas libertações que levam à tragédia, uma atrás da outra, até terminar na morte. Quantas pessoas, por causa disso, apressaram a sua morte? Está aí. O que eu queria dizer é que o texto tem valor. Tem valor como uma grande revelação de quem é Deus. Deus quis ser conhecido por todos os que leem e prezam a Bíblia como um Deus que retira da escravidão. Que retira porque não quer ninguém na escravidão, mas retira da escravidão para o serviço, porque logo depois do capítulo 14 do livro do Êxodo, vem o capítulo 19 e 20 a 24, que é a aliança. Saíram do Egito não para anarquia, para pura festa, pura dança, puro espetáculo, mas para servirem a Deus verdadeiramente, gozosamente, alegremente, recebendo as tábuas da lei. Mas foram adorar aí o bezerro de ouro, né? No 32. Infelizmente, ali já começou mal. A libertação começou mal, sabe? E não poucas vezes tiveram saudades do Egito. Veja. Da cebola, do alho. Veja. Até dos túmulos do Egito tiveram saudades. Está aí. E, no entanto, o texto será sempre um paradigma de que Deus quer a verdadeira libertação. Agora, cada um se ponha na presença de Deus, na oração, e veja que tipo de libertação já recebeu de Deus. Eu recebi tantas libertações eu recebi de Deus, tantas. Então, eu acho que qualquer um que se ponha a refletir vai ver que o Deus libertador, o Deus do Êxodo, esteve na sua vida. E algo do Êxodo, que nós podemos ler no texto, aconteceu na sua vida. Ela teria sido pior não tivesse sido a mão de Deus. Sabe, para mim é muito significativo aquele trecho do Êxodo em que Moisés vai justamente buscar as tábuas da lei e ele começa a demorar. O povo diz que ele demora, e aí quando eles constroem aí o bezerro de ouro, convence Arão, e eu trago para hoje, né, para a vida com Jesus. Muitas vezes pode-se achar que Jesus está demorando, acha que Jesus está ausente, e se começa a construir soluções, deuses em que se possa colocar à frente, mas não para seguir a Deus, para que Deus faça a sua própria vontade. Eu faço sempre esse paralelo entre essa construção do bezerro de ouro, da ausência de Moisés, e hoje, os dias de hoje que nós vivemos. Tá certo. Ficou bem explicado o Êxodo? Sim, se bem que há muito, se for explorar, né? Há muito que explorar. Do ponto de vista histórico, sim, o que eu disse. Não há mais o que dizer. Do ponto de vista da atualidade de um texto bíblico, é também o que eu falei, e pode muita coisa ser acrescentada aqui. Nós devemos encerrar. Que pena. O nosso tempo está encerrado e voltamos no próximo sábado. Até o próximo sábado com a bênção e a graça de Deus.